Eu não sei se todo mundo sabe, né? Provavelmente não, mas a gente aqui na nossa resenha, a gente não tem uma pauta. Não. Né? E sai falando. Tanto aqui da Copa do Mundo quanto no tradicional Bora Pra Resenha. Mas hoje eu vou tentar organizar, que são tantos assuntos, né? Pra gente tentar discutir. Sim. Então vamos lá. Primeiro, o jogo do Brasil e da Croácia. O Brasil foi melhor, né? O primeiro tempo muito ruim, mas no segundo tempo e também na prorrogação, o Brasil foi melhor e até se houvesse aquela coisa, né, que falam de justiça dos deuses no futebol, o Brasil merecia. Se tivesse que sair um vencedor, deveria ser o Brasil. Livakovic, melhor em campo. Impressionante, Goleiro, mais uma vez, o goleiro da Croácia, brilhando. Já tinha brilhado no jogo contra o Japão. Nas Para te dizer que ele passou o Chesney como goleiro da Copa, não? Pode ser. Goleiro da seleção num momento tão sim, decisivo, sim, né? sem dúvida. Né? Um momento tão decisivo, ter brilhado tanto. Até porque o goleiro Pouca Vogal já ficou para trás. Já ficou para trás, final, no momento, uma reta final, brilhar igual ele brilhou. E as defesas foram importantíssimas. Teve uma que a bola ia entrando contra, e ele foi um chute forte. Né? Foi a queima-roupa. A queima-roupa, e ele fez uma grande defesa. E foram, saiu assim, bem nas bolas o tempo inteiro. Em cima do Neymar, teve uma também em cima do Richarlison, teve uma do Paquetá. Então, assim, o goleiro brilhou. Mas é futebol. E o futebol, ele não dá margem para o erro. E assim, são aqueles pequenos detalhes, né? O Brasil poderia ter cozinhado mais o jogo. Coisa que acabou que a Argentina também não conseguiu cozinhar, né? A gente vai falar a respeito disso. Mas o Brasil, no finalzinho, faltando 4 minutos para o fim do jogo, acabou, gente. É uma prorrogação. Fura a bola. Já tá chegando aos centésimos. Fura a bola. Fura a bola. Então era segurar. Então o Brasil foi um vacilo tremendo, mas, como você falou, jogou, produziu para ganhar o jogo. Mas faltou aquele detalhe, o famoso detalhe que o Parreira uma vez disse, né? Que faltou o detalhe que é o gol. Faltou o detalhe que é o gol. Ô Marcão, agora só para você falar também, no final, aquele gol que o Brasil tomou, já aos 11 minutos do segundo tempo da prorrogação, no momento em que o Fred perde a bola no campo de ataque, você tem 5 ou 6 jogadores do Brasil à frente da linha da bola. Então, assim, ainda mais que o Tite sempre preza por uma seleção muito organizada, né? Principalmente na defesa, foi uma falha clamorosa do time inteiro. Né? E me estranhou muito isso, porque eu lembro, o Brasil tomou gol aos 11, teve uma falta. Não foi escanteio, uma falta, achou uma falta ali bem na ponta direita, e estava com 9 minutos. E eu lembro que eu coloquei 2-0 no bolão. Então ainda falei, vamos fazer o segundo gol para eu ganhar o bolão. E que esse bolão vale com a prorrogação também. E aí, cara, eu vi que tinham 4 jogadores do Brasil perto da bola e ninguém na área. Falei, e comentei ainda, eu estava na redação na hora, falei, gente, eu acho que tá muito cedo para esse tipo de prender bolinha no canto ali, como todo time faz quando tá ganhando o jogo, né? Mais em reta final. Falei, tá muito cedo, faltam 6 minutos, mais 1 ou 2 de desconto. O Brasil não vai conseguir segurar a bola esse tempo todo. E eu também estranhei que tinham 4 ali na bola, já que não tinha ninguém na área, já que queria encebar ali, tinha muita gente para fazer isso. Cara, e de repente, quando você está... Eu sei que na hora do gol, na origem... Depois eu vi o lance com calma, claro. Mas na origem do lance, do contra-ataque da Croácia, eu estava mexendo no celular. De repente, quando eu assustei, a bola está chegando no fundo, rola para trás. Um contra-ataque relâmpago da Croácia. Nesse momento do jogo. Nesse momento do jogo. Então, assim, pô, cara, não tinha necessidade nenhuma. Um time experiente igual mesmo com jogadores jovens. Organizado. São que jogam nos grandes clubes da Europa, nos grandes clubes do mundo. Treinador experiente, rodado, vencedor igual o Tite é. Assim, é inadmissível isso. Tomar um gol desse, não tem necessidade. Vocês brincaram com esse termo, fura a bola. É o que a Argentina fez. E hoje também não conseguiu fazer, né? Porque a Argentina, a gente suma que quem faz isso bem foi pior que o Brasil, porque tomou 2 gols. Tomou 2 gols. E ela até tentou fazer, que teve umas confusãozinhas. Mas vamos ali, lá. né? Vamos daqui a pouco a gente fala da Argentina. Agora, é lógico que vão acusar a gente de ser profeta do acontecido. Mas a gente também tem que analisar em cima do que houve. Não adianta, né? Deixa eu falar uma coisinha, que tá gravado, né? Porque eu fiz hoje um evento no Partagem lá em Betim e a gente tava fazendo a transmissão do jogo com as imagens, né? E a gente narrando, comentando de uma forma mais bem-humorada e batendo papo com o pessoal, lotado lá, um evento muito bacana do Partagem. Parabéns pro pessoal. E quando o Rodrigo pegou a bola, eu tava como comentarista, eu peguei e falei assim, opa, Helder, o Helder é o narrador, Helder. Eu peguei e falei assim, opa, Helder, já queria ver o Neymar caminhando para essa bola. Ainda tô com isso na cabeça que a grande estrela bate.
mas vamos com força aí junto com o Rodrigo. E deu errado. Você está falando nos pênaltis, né? Isso, mas eu cantei a pedra. Antes dos pênaltis, eu queria provocar vocês mais uma vez. O Tite, na minha opinião, ele errou muito nas substituições. Primeiro, quando você coloca o Alexandre em campo, vencendo o jogo por 1-0 no intervalo da prorrogação, ele não tinha, a não ser que o Militão não tivesse a menor condição de jogar. Ele explicou. Ou então coloca o Bremer. Coloca o Bremer, mais um zagueiro. Porque, não estou falando que foi exatamente por isso, mas o time estava tão encaixado na defesa, com um zagueiro fazendo a direita. O Militão. Que era. O Militão não tinha condição de jogar? Bota o Bremer, bota mais um zagueiro ali para resolver. Então, assim, para mim o Tite errou bastante, e agora a gente podia discutir os pênaltis. O seguinte, eu acho que é o seguinte, eu comentei aqui, eu falei várias vezes da seleção da Croácia ao longo dos programas, hoje é o nosso programa número 21, em momento nenhum eu botei fé na Croácia, e continuo não botando. Porque é o seguinte, a Croácia fez 4 jogos muito burocráticos. Evidentemente, quando uma seleção média, menor que a do Brasil, vai enfrentar o Brasil, a Argentina, vai enfrentar a Alemanha, e os caras se redobram, os caras correm mais, os caras têm uma motivação maior. Mas a seleção com bons jogadores, 3 principalmente, mas envelhecida, que não estava produzindo nada na Copa. Eu falei isso aqui, tanto que o meu placar do bolão foi 2-0. O que eu disse aqui ontem? Eu espero uma vitória do Brasil, tranquila, mas não vai ser uma goleada. Eu esperava isso, 2-0, como eu já disse aqui. E de repente a Croácia começou um jogo um pouquinho diferente, marcando o que a turma chama de marcação alta hoje, marcando a série de bola do Brasil muito em cima. Só que o interessante da Croácia, que o técnico conseguiu fazer, que ele alternava essa marcação da Croácia com a bola rolando. De repente a Croácia esperava o Brasil jogar, então o Brasil ficou meio perdido. O Tite não soube passar isso para os caras. Porque o Brasil tinha hora que tinha dificuldade para sair, tinha hora que chegava até o meio de campo com extrema facilidade e não conseguia furar aquele bloqueio ali. Então o Tite tomou um nó tático hoje, visível. Quem não entende muito futebol conseguia bater o olho. Que tinha hora que estava todo mundo na área do Brasil e tinha hora que o Brasil chegava até a intermediária da Croácia com facilidade. E aí ele ficou perdido, os jogadores ficaram perdidos. O que ele conseguiu melhorar um pouquinho no segundo tempo, mas ainda assim foi suficiente. Marcão, e nessas linhas baixas, depois que a Croácia fazia, ela diminuía o espaço dos velocistas. O Rafinha não conseguia escapar, o Vinícius Júnior não conseguia escapar, o Neymar ficava flutuando o tempo todo e a marcação dele muito bem feita, tem que dizer isso também, que foi muito bem feita. O pouco espaço que ele tinha, ele não conseguia encontrar os companheiros aí que pudessem dar vazão. O Richarlison chegou um momento que ele teve que sair da área totalmente. E saiu e fez o pivô bem pra caramba. Muito bem feito. Que a bola não chegava nele. O Anthony entrou bem, né? O Anthony entrou. Eu até comentava assim, se o Brasil passar para a semifinal, o titular é o Anthony a partir de agora. Ele certamente ganharia a posição do Rafinha. Sem dúvida. Né? Mas, né? Falamos. E aqui. Vamos falar dos pênaltis? Só para não falar que a gente não falou do Rafinha durante toda a Copa, eu acho que desde o primeiro jogo a gente reclamou dele. Não é crucificar o Rafinha, falar que ele foi culpado pela eliminação, não estamos fazendo isso aqui. Mas realmente Ficou devendo. É culpa do Tite, ele não está produzindo, isso é normal. O Raí, que é um dos maiores jogadores da história do São Paulo, foi sacado da Copa do Mundo após o primeiro jogo, porque não teve um desempenho bom, já não vinha tendo um desempenho bom no período pré-Copa. Isso é super natural, tira o cara que preserva todo mundo. E outra coisa, você precisa do Rafinha que não vai acontecer. Uma semifinal, numa final, você bota o cara, ele poderia resolver um jogo. Então o Tite realmente pisou na bola demais, e não é porque perdendo a gente, tem reclamado do Tite aqui ao longo dos programas. Aqui, o Kleberson também ganhou a titularidade durante a Copa, não foi? Mas, enfim. Só passando aqui no chat, o Rafael Amorim mandando a boa noite pra gente e tal, falou assim, como é que pode um treinador mexer errado no time? Como é que faz para um goleiro ruim disputar 2 Copas e falhar nas 2? Eu discordo dessa posição em relação ao Alisson. Tem muita gente reclamando que tanto na Copa passada quanto nessa, quando a bola foi, entrou. Mas pelo amor de Deus, hoje não podia fazer absolutamente nada. Beleza, mas o que foi, entrou. Tanto em 2018 quanto em 2022. O goleiro azarado. Kildare Franklin, falando que a panelinha do Tite perdeu mais uma vez. O Guilherme Alvarenga, grande Kylian, ele é o charado Mbappé. A Argentina vai sapecar a Croácia para mostrar como é que a gente devia ter feito. No segundo tempo o Brasil foi bem, mas o goleiro da Croácia estava realmente muito inspirado. Agora, a gente tem que realmente botar uma pedra em cima dessa ideia de que o craque do time bate o último pênalti. Eu falei agora mesmo, né, Elton? Na final da Libertadores, do Atlético, em 2013, o Ronaldinho Gaúcho não bateu o pênalti. Não bateu o pênalti. Só que foi a favor do Atlético e ninguém lembra disso.
Mas se fosse ao contrário, o Ronaldinho Gaúcho, que é um cara, um dos maiores batedores de pênalti da história da humanidade, não bateria um pênalti. Como hoje, o Neymar, que talvez seja o maior batedor de pênalti do mundo. Um cara que não erra pênalti. Ele não erra. Tem frieza para chegar na cobrança. E ele não bateu pênalti. Em 94, o Brasil foi campeão nos pênaltis, batendo só 4 pênaltis. A Itália que bateu 5. O quinto pênalti seria do Bebeto, que era um excelente batedor. Pois é. O Márcio Santos bateu o pênalti, do Bebeto não bateu. Tá aí, tá vendo? Só que isso mudou. Eu tava conversando isso com um cara no jornal exatamente sobre isso. Um cara que não acompanha muito futebol e que falou, mas melhor ter que bater por último. Eu falei, velho, é só a mentalidade que caiu. Eu falei, anos 70, mas não é. Esse caiu tem uns 10, 15 anos. O Cruzeiro jogou uma final mas fez errado. O Cruzeiro jogou uma final contra o Flamengo na Copa do Brasil em 2018. Thiago Neves foi o último a bater. Deixa eu concluir. E aí tem essa questão. Isso mudou muito. Antigamente é isso. O melhor batedor bate por último. Isso já não acontece há muito tempo. Tá? A prova foi isso. Nós começamos o programa falando isso. O primeiro a bater foi o Messi, o primeiro foi o Van Dijk. Vamos lembrar de outro exemplo. Apesar de ter perdido, né? O Van Dijk perdeu. O Van Dijk mas acontece. Mas ele bateu. O Messi poderia ter perdido também. Como perdeu já na Copa. Ok. Vamos lembrar de outra situação desse jeito, que também o craque foi criticado. Atlético e Flamengo, 2-2 lá em Brasília, que o Atlético venceu aquela Supercopa lá. O Hulk ficou 43-42. Isso. E quando começou a alternativa novamente, foi o Hulk. O Hulk foi lá e bateu. E o Gabigol não. O Gabigol deixou outro jogador e bater, porque ele queria bater o último. Depois que o Atlético tivesse perdido algum. E aí não bateu, nas cobranças. É um absurdo isso. O Gabigol, um ótimo batedor de pênalti. E ele foi muito criticado naquela dia. E com razão. Sim. Guilherme Ibrahim, vocês conhecem? Opa! Beijão, Guilherme. Coisa linda. Saudade de você. Pediu pra gente avaliar a atuação do Antony. A gente avaliou. O Antony foi realmente muito bem. Toda bola que o Antony pegava dava alguma coisa. Ou era falta pro Brasil, ou era lateral, ou era escanteio. Eles ficaram desesperados. Acho que foi o Perisic que ficou maluco com ele. Deu 2 lenhadas nele, caçou briga depois com ele. Porque o cara agitou. Ele mudou aquele marasmo que tava ali e que as coisas não aconteciam. O Márcio Panicali falando aqui, ó, mais uma vez a gente ganhou antes do jogo começar, antes de ter jogado o jogo. Esse negócio do Brasil ser favorito vai ser sempre. Também é brincadeira, vai ser difícil. Sempre. Hein, Marcão, você lembra do Brasil ter entrado fora dos 4 favoritos de uma Copa? Lembro, 2002. Fora dos 4? 2002 entrou 94. Hoje, em 2002, o Brasil precisou ganhar o último jogo da Venezuela. Não, eu tô falando assim. Não tava, Velto. Não quando tava. Chega assim. Mas sempre vai estar. Mas peraí. Eternamente o Brasil vai estar entre os 4 favoritos. Entre os 4. Mas você tá, hoje, esse ano, por exemplo. Eu coloco a Alemanha esse ano estava na lista de favoritos, como sempre tá, mas ninguém falava da Alemanha. Foi assim com o Brasil. Nos 2 últimos títulos, coincidentemente. 94 e 2002. Porque o time não empolgava ninguém. Não, de 94 eu concordo. E em 2002 também teve que ganhar chamar o Luizão para fazer gol chamar o Luizão para fazer gol na Venezuela. Aqui eu tô falando assim, foi sofrida as eliminatórias, mas quando chega a Copa, você fala assim, quais os seus 4 favoritos? Em 2002 eu colocava o Brasil. Claro. Agora, 2006 na atual temporada, na Copa, eu pegava e falava, quando começou, França e Brasil. Mas olha só, na Copa passada, em 2018, o Brasil não era favorito. Não era. Não era. Mas quando não era considerado uma das seleções favoritas. Era a França mesmo. Quando você aponta se você apontava os 4, você poderia falar o Brasil. Mas assim, desse jeito sempre vai ser. O que o Guilherme Ibrahim tá falando aqui, que quem bateu o primeiro pênalti da Holanda foi o Berghuis. Não, foi o Van Dijk mesmo, Ibra. Foi o Van Dijk mesmo. Foi o Van Dijk o primeiro a bater. Porque a gente tava de olho nisso aqui. Nós falamos que antes dos pênaltis podia ser o Van Dijk e o Messi, pro nosso argumento tá valendo. A gente torceu para ser os dois, pra gente poder falar isso aqui. Isso. E na nossa pelada, se tiver disputa de pênalti, vai Guilherme Ibrahim para bater o primeiro. Vai bater o 8º. Tô brincando, você joga muito. Galera, acabou a era Tite na seleção brasileira, né? Já era avisada. Vai deixar saudade? Mas já era avisada. Ou enfim? Não dá pra chutar. Mas a gente esperava que acabasse de 18, né? Não, eu tô perguntando assim, vai deixar saudade ou ainda bem que ele já vai sair? Não vai não. Eu não aceito esse argumento que a gente joga muito em relação... Que o comentarista fala muito... Nem meu caso, eu nem sou comentarista. Vocês falam falam muito em função de resultado. Vou falar em função de quem, amigão? Dos belos olhos do Tite? É claro que é função do resultado. Não ganhou, foi para 2 Copas, foi eliminado nas 2 das oitavas para seleções medianas da Europa. Ponto final. Não vai deixar saudade nenhuma. Vou tentar pegar pela memória. Você acha que o Tite está com 80% mais ou menos de aproveitamento,
mas é um aproveitamento meio mentiroso. Né? A mesma coisa de falar que o Cruzeiro e o Atlético têm 90% de aproveitamento no Campeonato Mineiro. Não quer dizer muita coisa. Mas mesmo porque, o Marcão já acabou de falar, perdeu para a Bélgica e para a Croácia em quarta de final de Copa do Mundo. Que não são mega potências. Isso, e quarta de final, não avançou, né? Não avançou. E perdeu uma Copa América para a Argentina. No Maracanã. Né? Então, e ganhou uma Copa América. Isso. Então, ele pegou um pouquinho antes da Copa, de 2 anos antes, no meio do caminho antes da Copa da Rússia, ficou ali 6 anos. No lugar do Dunga, né? Ficou 6 anos, disputou, 4 títulos e ganhou um só, sendo que 2 Copas do Mundo com resultados bem ruins, né? Bem ruins. Ser eliminado em quartas de final não é um resultado legal. Eu acho que pelo material humano que o Brasil tem, realmente entrega pouco. E foi o líder e o campeão absoluto de amistosos, né? Brasil é o campeão mundial de amistosos. Não perde nenhum, joga com muita seriedade. Esse é um outro debate, porque não pode jogar também com as seleções europeias. Nos não, mas eu tô falando, se jogar contra a seleção europeia, vai se dar bem, vai ganhar. Ó, o Fábio Eustáquio Velame Silva, sobrenome Velame, não sei se você é irmão do Fabrício, ou primo do Fabrício. Um abraço pra você, Fábio. Ele falou assim, Fusca, o Tite não vai deixar nenhuma saudade, não deixou legado nenhum no futebol jogado. A maioria dos resultados positivos foi no âmbito sul-americano. É isso. Foi as eliminatórias maravilhosas. Totalmente, Fábio. Perfeito. Ele pegou nas eliminatórias para a Copa da Rússia e foi muito bem. O Brasil ficou uma série estava em sétimo e ele colocou em primeiro. E aí, essas eliminatórias agora para a Copa do Catar foi um absurdo. Ganhou 2 da Venezuela, 2 da Bolívia, 2 do Mas Chile, 2 assim, do Peru. Ô, Tite. Não tô falando que não teve adversário. Porque não teve. Porque não teve o segundo. Não teve segundo. Empatou uma. A Anvisa... Empatou. Lá Argentina e Brasil terminaram invictos eliminatórios. Nenhum dos dois perdeu. Lá em Buenos Aires. Aqui no... Não sei se foi em Buenos Aires, na Argentina. Na Argentina. E aqui no Brasil. Foi na Arena Corinthians, a Anvisa impediu o jogo. Enfim. Corretamente. Passamos, então... O Brasil volta para casa, cada um vai curtir suas férias. O pessoal deve estar bastante preocupado lá, pensando agora, onde é que dá para passar ainda 15 dias de férias antes de se reapresentar. É a última Copa do Neymar, Marcão? Cara, eu ia falar isso. Eu queria, antes de mudar pro jogo da Argentina... Nós já temos que passar, tem muita coisa ainda para falar. Eu queria falar só isso, que eu acho que se o Neymar não vai disputar outra Copa, isso depende do Neymar. Quem sou eu para falar se o Neymar vai jogar até os 40 anos, 42, ou se vai parar com 34, 35. Mas é um negócio que ele tem que definir, e agora? Se ele pretende, se ele tem condições físicas, eu acho que tem, para jogar mais uma Copa, que ele continue, que a vida... tem que seguir normalmente. Se ele acha que não vai disputar outra Copa, se ele não está afim, se ele vê alguma maldição, sei lá, jogador de futebol tem isso. A gente também tem isso. Eu acho que ele tem que sair agora. Se ele não está no ciclo para 2026, ele que pare agora com a seleção. Eu acho que isso não vai acontecer, mas tem que ser bem conversado com ele e com o Dorival Júnior, que vai ser o novo treinador. Que é? Ele tá bancando. Não, eu tô bancando. Duas coisas. Ele e o Dorival que acertem isso logo. Corajoso, E vai, de qualquer forma, com o Neymar ou sem, vai ser uma renovação bem grande. Ou o Guardiola, né? Ele conversa com um dos dois e acerta. Vai ser uma renovação, né? Porque assim, o Thiago Silva tá fora do ciclo, o Marquinhos está fora do ciclo, o Daniel Alves está fora do ciclo. Apesar de que tem uma galera ainda muito nova, o ataque principalmente do Brasil novo, é muito né? jovem, né? O Casimiro tá com quanto? O Casimiro ainda tem mais. Eu não sei. Mais um, depois podemos olhar. Essa molecada do ataque tem mais Copas. Tem um que eu te garanto que não joga mais Copa do Mundo, que é o Daniel Alves, graças a Deus. Galera, rapidinho mesmo, Elton. Rapidinho. Argentina e Holanda, rapidinho, comentário. Cara, foi uma trocação muito boa. Desde o primeiro tempo foi essa trocação. A Argentina acabou criando o resultado merecidamente de 2-0, mas a Holanda num lapso, né, num momento ali os últimos 12 minutos de jogo, acachotou a Argentina, foi pra cima na coragem e na giganteza, na grandeza, na girafeza como que chama, Marcão? Nosso amigo lá, o 7 metros e meio de altura. O cara lá de 1,97 m faz um gol mostrando a qualidade de cabeça. Aí o Ronaldinho Gaúcho baixou na equipe holandesa lá e deu aquele passe. O Weghorst. Que gol esse da Holanda, né? Vai ser gol daquele que a gente vai lembrar por muito tempo e que vai ser copiado. Vai ser copiado, vai inspirar vários outros. Agora você vai ter que deitar um cara atrás da barreira e um cara na marca do pé. Para impedir. Ou deixar os dois em pé para marcar o que tá lá. O Márcio Panicali, o Casemiro tem 30 anos, então ele tem mais um ciclo de Copa, com igual certeza. O Neymar se tiver em alto nível, joga fácil. O Neymar mesmo porque tem gente que fala que ele é melhor do que o Gerson. É a geração 92.